Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é 2 de outubro de 2024 e nós estamos ao vivo nas nossas plataformas digitais da Conecta Mais TV, no canal 8 da DIL TV e também pela frequência FM 91.5 da Rádio Prata, levando até você os debates eleitorais das eleições municipais dos candidatos a prefeito das cidades da nossa região de cobertura. Na noite de hoje, o nosso penúltimo debate, recebemos a cidade de São Jorge. Ela que recebe o nome de um santo guerreiro, também conhecido como São Jorge da Capadócia, um soldado romano e também um mártir cristão, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Aqui, na Serra Gaúcha, ficou eternizada como o portal da Serra Gaúcha, ou a cidade que foi emancipada em 30 de novembro de 1987, possui uma área de 126 quilômetros quadrados, uma população em torno de 2.900 habitantes, tem seu índice de desenvolvimento humano, o IDH, considerado alto, com uma margem de 0,73. Foi fundada no início da década de 30 por Pedro Nunes da Silva, então um dos primeiros moradores e loteadores daquela região. Hoje, a estrutura econômica e social da cidade de São Jorge gira em torno da agricultura familiar, com o plantio da uva, da soja, do milho, dos hortifrutigranjeiros e também com a produção de uma pujante bacia leiteira. Falando com essa cidade da noite de hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber os candidatos Danilo Salvalágio, pelo Partido Cidadania e pelo PP, e Jorge Pivoto, pelo PDT, coligado com o MDB, que na noite de hoje falarão as suas propostas e tirarão as suas dúvidas e levarão até você, telespectador, a certeza de quem você vai escolher. Afinal, a eleição municipal ocorre em pouco menos de 4 dias, já é no próximo domingo. Semana que vem, algum dos dois que está aqui diante da nossa cadeira vai ocupar o cargo de prefeito nos próximos 4 anos. Candidatos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso debate. É uma honra recebê-los e é uma honra falar com o município de São Jorge na noite de hoje. Boa noite, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os telespectadores. Muito bem. Seguindo com o nosso roteiro de praxe, eu faço o sorteio do candidato que inicia a rodada de perguntas nesse primeiro bloco. Candidato Danilo Salvalágio é quem inicia a rodada das perguntas. E o assunto a ser sorteado nesse primeiro momento é assistência social. Candidato Danilo Salvalágio, tens até 1 minuto para a sua pergunta. Candidato, na assistência social nós atendemos toda a população carente. Temos uma população com mais de 800 pessoas idosas. Devemos sim dar uma atenção especial, principalmente na saúde. Quando assumimos a prefeitura, candidato, no posto de saúde encontramos mais de 200 encaminhamentos de cirurgias engavetados. Parte destas até de falecidos. Nós realizamos mais de 70 cirurgias no Hospital de São Pedro, mais de 70 exames e 135 consultas, refletindo ali o nosso compromisso em garantir acesso à saúde. No Hospital São Carlos de Farroupilha, foram 25 cirurgias. Candidato. 10 segundos para a pergunta. Como o senhor vai tratar novamente a saúde, sendo que na sua gestão tudo isso ficou a desejar? Tempo esgotado. Candidato Jorge, tens até 3 minutos para a sua resposta. Na assistência social, eu quero responder o seguinte, por que caiu tanto o número de participantes da terceira idade no encontros semanais? Então, nesse programa de atendimento na assistência social, o município de São Jorge tinha um programa de atender as pessoas com mais de 60 anos, que era os encontros semanais da terceira idade. Tinha uma equipe, que a dona Nelsa era a primeira dama, junto com a equipe de trabalho,
sempre havia mais de 85 a 90 participantes. E nesse teu mandato caiu para 40 as pessoas que participam na terceira idade. E eu gostaria de saber por que caiu tanto. Caiu por causa do atendimento, né? Falta de atendimento e falta de organização dessas entidades. Mas nós queremos, sim, manter o programa da terceira idade, valorizando a presença do idoso na cidade, no nosso município, né? Garantindo transporte gratuito para as pessoas que moram no interior, fazer visitas no santuário, fazer visita nos bailes regionais. Nós queremos, então, também viabilizar um centro de atendimento, um centro garantindo um centro do local para que a terceira idade possa, então, se encontrar, viabilizando a construção desse espaço de convivência, então, né? Nós queremos cadastrar as pessoas com mais de 60 anos para que o poder público possa promover mais pessoas no nosso programa da terceira idade. E organizar também os cadastros das pessoas mais carentes do município. Encerrado o candidato Jorge. Candidato Danilo, tens até 1 minuto para a sua réplica. Candidato, acho que o senhor não está bem informado da situação da terceira idade. Todos os encontros têm mais de 80 pessoas. O senhor está mal informado. Outra coisa, na gestão passada não tinha nem lanche, tá? Nós estamos dando os lanches. As viagens para os bailes acontecem, inclusive eles têm domínio do próprio dinheiro do baile deles, que antes não tinham. Eles têm total controle sobre os recursos que eles recolhem dos bailes. Encerrado, candidato. Candidato Jorge, tens até 1 minuto para a sua tréplica. A participação da terceira idade nos encontros semanais caiu para 40 pessoas por semana. E antes era mais de 85 pessoas participando. Faltou atendimento, acolhimento, essa questão, né? A terceira idade, e nós queremos sim propor, então, um espaço de encontro da terceira idade para valorizar o idoso na nossa comunidade, né? Encerrado o candidato Jorge. Nós vamos para o nosso segundo assunto. Quem faz a pergunta é o candidato Jorge Pivoto. E o assunto a ser comentado é emprego e renda. Candidato Jorge, tens até 1 minuto para a sua pergunta. Nessa administração atual, o senhor conta com 44 funcionários em CC, FG e contrato emergencial, né? A folha de pagamento de 2018 era de 4.200.000. 2023 saltou para 7.100.000 a folha de pagamento anual. Houve um acréscimo de 2.500.000. Nós vamos viabilizar e vamos valorizar esse funcionário. Alguns desses nós vamos manter no quadro de servidores. Eu gostaria de saber do senhor por que não foi feito o concurso público, por que foi desmontado o corpo técnico na administração, e eu quero também saber, porque eu faço as 5 campanhas já que eu faço. Eu nunca vi tanta promessa de emprego tanto quanto essa, né? Tem uma vaga, vai vagar 10 segundos, candidato. Vai vagar uma vaga no odontológico e tem 5 promessas de 5 dentistas para ocupar essa vaga. Obrigado, candidato Jorge. Candidato Danilo, tens até 3 minutos para a sua resposta. Primeiro que essas promessas é mentira do senhor, candidato. Como é mentira também que diminuiu o número de idosos na participação, tá? Isso é fato. Quanto à folha de pagamento, eu gostaria de falar para o senhor das diárias que o senhor tirou na administração passada do senhor, que foram quase 50 mil reais de diárias, tá? E as minhas é de 35.800. Contudo, o senhor conseguiu de emenda parlamentar apenas 1.200.000 nessas todas viagens suas ali. E as minhas conquistas foram de mais de 8 milhões. Quanto a emprego e renda que o senhor fala, o senhor deixou embora do município a maior empresa que nós tínhamos aí, tá? Por falta de atenção. O senhor
teve a oportunidade de adquirir a área industrial e não adquiriu por 2 mandatos. Nós já estamos com ela encaminhada para oferecer os terrenos para as pessoas que quiserem empreender, e muitas delas estão pagando aluguel hoje. E essa é a nossa ideia, né, de tirar esse povo que está querendo empreender para não deixar que saia do município, de disponibilizar os terrenos para eles. Esse projeto já está encaminhado, já tem o estudo, já tem a avaliação do terreno, enfim, tudo encaminhado. E quanto às pessoas que trabalham na prefeitura, a nossa folha de pagamento está apenas não chega a 33%, candidato. Então, nós estamos bem tranquilos quanto a isso. E o concurso não saiu por vários motivos. O senhor sabe tudo o que aconteceu na nossa administração. As enchentes aconteceram em todo o estado. Só que o nosso município sofreu muito mais que isso. Nós perdemos o prefeito que eu assumi, perdemos primeira-dama, vereadores, perdemos outras pessoas queridas, amigos da gente, né? Tivemos aí tragédias, morte de funcionários, tá? Que isso impacta e vai atrasando todas as coisas que estão em andamento, inclusive com o meu problema de saúde que eu tive, que eu fiquei fora também um tempo. Então, a explicação do concurso é essa. E está encaminhado já para ser licitado a empresa. Que a gente vai fazer ainda o concurso nesse mandato. Os cargos emergenciais estão explicados aí, então. Encerrado, candidato. Candidato Jorge, tens até 1 minuto para a sua réplica. Em princípio, o primeiro ponto que eu quero exemplificar aqui é que a serraria do Riquete não iam se instalar lá em Santa Luzia, que não tem um relevo propício para isso. Eles escolheram o local entre São Jorge e Guabiju, né? O local próximo das duas cidades da RS-126. E eu também quero te perguntar por que a metalúrgica da Albran se instalou no Guabiju para fazer postes pré-moldados e não instalou em São Jorge? Por que a fábrica de pré-moldados do candidato a vice, do Daniel Stocco, instalou a fábrica de pré-moldados de esquadrias no Guabiju e não instalou em São Jorge? Em relação às emendas parlamentares, essas emendas que tu está te referindo é uma imposição da emenda. Ainda não foram empenhados nem gastos. Se você pegar nos últimos 20 anos as emendas parlamentares, quem mais contribuiu com as emendas 10 segundos, candidato. Foram os deputados, foi o Covatti, foi o Alceu Moreira, foi o Denilson Marcão. Esses valores foram empenhados durante todo esse período. Obrigado, candidato Jorge. Candidato Danilo, tens 1 minuto para a sua tréplica. As emendas nossas estão aqui, para quem quiser ver. Está no portal da transparência, tudo que a gente recebeu de recursos, de programas do governo do estado, que antes não se aderia, entendeu? Eu agradeço muito aos nossos secretários, que se empenham muito nisso, nessa adesão aos programas, e que a gente fica de olho em tudo, em todas as portarias que tem. Então, a nossa está lá no portal da transparência para todo mundo ver. Não é emenda de 20 anos, não. É a emenda do nosso mandato. Esses recursos que a gente conseguiu foram no nosso mandato. Encerrado o candidato. E quanto ao... Tem tempo ainda? Temos. Quanto à instalação da esquadrilhas, acho que é uma vidraçaria do meu vice, São Jorge tem várias já. Esse é o motivo, é bem fácil de explicar. 10 segundos, candidato. Encerrado? Tá bom. Obrigado. Nós vamos para a nossa terceira rodada. A pergunta é do candidato Danilo. E o assunto a ser falado é esporte e lazer. Candidato, tens até 1 minuto para a sua pergunta. Como prefeito na sua gestão passada, candidato, o senhor prometeu apoio aos esportes. Em quais modalidades esportivas foram o marco da sua gestão? Qual a autonomia dada ao seu diretor de esportes? Encerrado, candidato. Sim. Candidato Jorge, tem até 3 minutos para a sua resposta. O diretor de esportes sempre teve a autonomia para exercer a função da secretaria, no conselho. E nós criamos, na época, o Conselho de Esportes, né, e do CMD. E nós vamos buscar um profissional, um diretor de esporte que tenha conhecimento no desenvolvimento de programas, né, nos programas das modalidades esportivas, né, buscando, então, essa qualidade. Hoje,
Hoje, o município de São Jorge conta com um parque ao redor do Centro Cultural, um parque esportivo, com quadra de futebol 7, futebol de areia e vôlei, que foi construído no nosso primeiro mandato e que hoje está totalmente abandonado por falta de atendimento, por falta de um trabalho adequado por parte dessa administração. E também eu quero perguntar para o senhor por que na reforma do Centro Cultural não foi priorizado o piso da quadra na melhoria da quadra de esporte? Encerrado o candidato. Primeiro, Candidato Danilo, tens 1 minuto para a sua réplica. Primeiro, candidato, que as quadras não estão abandonadas. O senhor sabe que na enchente acabou com elas, derrubou os muros e nós tivemos que refazer todas. Elas não estão abandonadas. Quanto à quadra de esportes do ginásio, nós conseguimos recurso para a reforma do Centro Cultural no programa Avançar no Esportes. E a gente teve que fazer o projeto da sexta até na segunda, porque ia fechar. Nós fizemos o que nós conseguimos e a quadra não estava tão ruim como agora. Mas nós estamos já com o projeto da quadra cadastrada no projeto Avançar no Esportes, que está na secretaria do Danley, que é nosso parceiro político. Encerrado o candidato. Candidato Jorge, 1 minuto para a sua tréplica. Em relação ao esporte e lazer, nós queremos, então, fazer uma ressalva aí no Centro Cultural, que não houve a reforma do piso da quadra de esporte, que hoje essa quadra de esporte dificulta o atendimento aí dos nossos alunos. Encerrado o candidato. Vamos para a nossa quarta rodada. A pergunta quem faz é o candidato Jorge. E o assunto é turismo. Candidato Jorge, tens até 1 minuto para a sua pergunta. Na administração atual não foi criada a Secretaria de Esporte e Turismo, né? Na Secretaria do Turismo e Meio Ambiente. Eu gostaria de saber por que o senhor não criou essa secretaria, né? Dando uma função para a Secretaria de Governo para desenvolver essa atividade na agricultura. Encerrado o candidato. Candidato Danilo, tem 3 minutos para a sua resposta. Primeiro, candidato, que o senhor acho que deve estar desinformado. Nós criamos a Secretaria de Turismo, sim. Tá? E o senhor fala em criar a secretaria, e o senhor recém falou que tinha um monte de cargo, um monte de CC, e agora o senhor está falando de criar a secretaria. Não tá batendo as suas ideias. Quanto à Secretaria de Turismo, nós não só criamos a Secretaria de Turismo, como nós já ganhamos recursos do turismo, 1.200.000. Acho que o senhor precisa se informar melhor. E já criamos, inclusive, um roteiro turístico. Né? E tem muita coisa boa andando no nosso projeto de turismo. Nós temos um projeto cadastrado ainda no turismo, novamente no Avançar no Turismo, que eu tenho quase certeza que a gente vai receber. Nós já ganhamos do Pavimenta, nessa última etapa também, que a Anne nos ajudou, nesse trâmite aí para a gente receber o recurso, que vai ser 1 quilômetro para Nossa Senhora de Fátima agora. Está na mesa de licitações já. Nós temos muita coisa boa para o turismo. A gente tem um projeto muito amplo para o turismo e que eu acredito que nós temos um potencial turístico muito grande e que nunca nas outras administrações foi olhado para isso. É um dinheiro bom que vem, que vai fortalecer comércio, enfim, vai abrir oportunidades de negócio para muita gente. Encerrado o candidato. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua réplica. Na Secretaria do Turismo, tem muito recurso no Estado represado e precisa buscar esses recursos para desenvolver o nosso turismo no município de São Jorge e marcar os pontos do turismo para que as pessoas possam, então, vir ao município e fazer essa divulgação. E a função da Secretaria do Turismo é divulgar os pontos que o município tem, o que tem de bom no município para ser divulgado. O município de São Jorge é o maior produtor de uva moscato, né? Então, nós temos que divulgar esses pontos turísticos para que o município tenha, então, viabilidade de produzir e desenvolver as suas atividades. Encerrado o candidato. Candidato Danilo, tens 1 minuto para a sua tréplica. A gente, antes de divulgar e fazer os turistas virem, é preciso entender que nós precisamos começar certo. As pessoas têm que estar preparadas para receber os turistas. Não podemos começar errado.
Podemos demorar um pouco mais e começar certo, para que isso funcione de verdade. Aos trancos e barrancos, nada vai funcionar. Primeiro tem que fazer o quê? As pavimentações para chegar até nos pontos turísticos, que a gente já começou. Tá? Criamos um roteiro, estamos muito com os pés no chão daquilo que precisa ser feito para desenvolver o turismo no nosso município. Cerrado, candidato. Nós encerramos o nosso primeiro bloco do debate dos candidatos à majoritária do município de São Jorge. Foram 4 assuntos, onde abordamos emprego e renda, assistência social, esporte, lazer e turismo. No próximo bloco, após o nosso intervalo comercial, nós retornamos com os assuntos sorteados. O Ponto a Ponto Eleições 2024 é um oferecimento especial de Inovaseg, Medicina e Segurança do Trabalho, e doutora Priscila Lorenzetti, otorrinolaringologista, especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta. Nós voltamos em 3 minutos para todos vocês que nos acompanham de São Jorge e região. Inovaseg, Medicina e Segurança do Trabalho. Em Nova Prata, com uma estrutura completa para assessorar a sua empresa nas obrigações legais relacionadas à medicina e segurança do trabalho. Dispomos de equipe qualificada, composta por profissionais experientes e atualizados, além de equipamentos de última geração. Atendimentos com horário marcado e os exames clínicos e complementares ocorrem todos no mesmo dia, necessitando de um único deslocamento de seus colaboradores. Possuímos rede credenciada em todo o território nacional para atendimento ágil e qualificado. Aperfeiçolo, Laboratório de Análises Agronômicas. Nossos serviços: análises química e física de solo, análises foliar, análises de composto orgânico. Há 10 anos no mercado, disponibilizando análises precisas para auxiliar o produtor rural no planejamento e desenvolvimento da lavoura em São Jorge. Bem-Estar JF. Cortinas e persianas. Elegância e requinte. Nossos projetos são personalizados, pois tiramos as medidas na sua obra, para Guabiju e toda a região. Lunearte, mesas elásticas para seus melhores momentos. Até 9 formas de uso, de 1,40 até 5,40 metros. Lunearte Nova Bassano. Supermercados MGA. Preço baixo, variedade e confiança para a sua família. Com 2 unidades em Nova Araçá e outra em São Jorge. Viesle Negócios Imobiliários. Excelentes oportunidades de investimentos para a realização dos seus sonhos. Compra, venda e aluguel. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Consultório médico, doutora Priscila Lorenzetti. Otorrinolaringologista, especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta. Atende crianças, adultos e idosos. Possui convênio Unimed, Cabergs e particulares. Agende sua consulta pelo fone 54 21 21 51 85. Retornamos ao vivo para você nessa noite do dia 2 de outubro de 2024, a 4 dias das eleições municipais. Na noite de hoje, o município é São Jorge, é o nosso penúltimo debate dessa temporada 2024. Amanhã encerramos com Nova Prata. E nós estamos ao vivo pela frequência FM 91.5 da Rádio Prata, também nos nossos portais digitais e no canal 8 da Adil TV. Agora nós partiremos para o segundo bloco, também com os temas sorteados. Eu vou deliberar qual o candidato
que vai sair fazendo a pergunta nesse bloco. Candidato Jorge, nesse bloco iniciam as perguntas pelo senhor. E o assunto é cultura. Candidato, tens até 1 minuto para a sua pergunta. No dia 22 de novembro, próximo, no aniversário do município dos 37 anos de emancipação política e administrativa, foi contratado 2 bandas para essa festividade, no valor de 150 mil. Da inauguração do centro administrativo foi contratada uma banda por 115 mil reais. Né? Isso foi no dia 16 de dezembro de 2023. Né? Essas 2 contratações deu um total de investimento de 265 mil reais. 265 mil reais foi investido nessas duas promoções. Se nós pegarmos esse valor de 265 mil, dividirmos pelo número de habitantes, dá 100 reais por habitante só em promoções, né, só nesses 2 eventos. 10 segundos, candidato. Eu gostaria de saber por que investir tanto dinheiro nessa atividade, que esse recurso podia ter sido investido em saúde, educação. Obrigado, candidato Jorge. Candidato Danilo, tens até 3 minutos para a sua resposta. Candidato, dá para ver claramente que o senhor não valoriza em nada a cultura. A vida da gente, das pessoas, não é só trabalhar. Elas precisam de lazer também. Para os jovens, na administração passada não tinha isso. E nós conseguimos recurso para isso. Nós temos parcerias políticas que nos dão essa condição. E, inclusive, nós aderimos a vários programas do governo do Estado e do governo federal que também conseguimos recursos da cultura que antes não procuravam isso. E vamos fazer de novo. Vai ter outros agora, final de ano. Nós vamos valorizar esses eventos que não eram feitos, inclusive com shows de natalino, chegada do Papai Noel. Vários eventos que eram feitos, shows regionais, eventos do Dia da Mulher, do agricultor e do motorista. Essas classes têm que ser valorizadas. Isso tem que ser valorizado. Não é por 100, 200 mil, eu consegui 8 milhões. Não custa botar 200 mil aí. Não vejo nada de errado, porque nós avançamos em todos os setores. Em todos os setores nós avançamos. Saúde, agricultura, nós avançamos em todos. Se o senhor procurar, o senhor vai ver que teve investimentos em todos os setores. Encerrado, candidato. Concordo. Candidato Jorge, tens até 1 minuto para a sua Concordo réplica. plenamente que tem que investir na cultura. Agora, investir 265 mil em 2 promoções, né, é dinheiro que podia ter sido usado na infraestrutura do município, ter sido usado em Bolsa Família, ter sido usado em remédio, medicação. Todos esses recursos podiam ser utilizados. Eu não sou contra. Eu acho importante que fazer esses eventos, mas com bandas e grupos regionais do nosso município e não buscar gente de fora, bandas e grupos de fora, num valor de 265 mil em 2 promoções, né? Eu acho que isso é um pouco gastar dinheiro. E em relação às emendas parlamentares, que tu fala em 8 milhões, essas emendas parlamentares ainda não foram, tu ainda não conseguiu empenhar e executar as obras. Ainda precisa fazer essa... Obrigado. Ainda precisa fazer esse investimento porque não foram aplicados. Obrigado, candidato. Candidato Danilo, 1 minuto para a sua tréplica. Candidato, o senhor não investiu em cultura e quando o senhor fala que podia ser investido em obras, em pavimentações, o senhor não fez nem aquelas no interior. Eu investi na cultura e investi em obras de pavimentações também. Eu fiz as obras da mesma forma e fizemos os eventos também, que acho muito importante, principalmente na inauguração do centro administrativo também, e as comemorações do município não podem passar em branco. Nem do município, nem do agricultor, nem do Dia da Mulher, enfim, noite de Natal. Isso faz parte. Não pode deixar morrer esses eventos nunca. Encerrado, candidato. Muito bem, passamos a nossa 6ª rodada. Quem faz a pergunta é o candidato Danilo. E o assunto a ser sorteado é mobilidade urbana. Candidato, tens até 1 minuto para a sua pergunta. Candidato, se o senhor eleito for
pretende fazer neste mandato, o que o senhor pretende fazer neste mandato, que em 8 anos na mobilidade urbana quase muito pouco foi feito? Encerrado, candidato. Candidato Jorge, tens até 3 minutos para a sua resposta. A cidade de São Jorge nunca esteve tão abandonada tanto quanto essa administração. O perímetro urbano, a sua administração não investiu nem um centavo, nem em calçamento, nem em asfalto, nem na limpeza das ruas dos bairros. Se tu pegar a Avenida Daltro Filho, que vai do parque ali, da saída do parque e vai para Entre Rios, na frente do cemitério, não foi reposto um calçamento, a rua está desnivelada, tem muita terra na valeta, não foi feito as calçadas. Na minha administração, nós construímos na cidade, nós fizemos a abertura da limpeza da tubulação, nós fizemos a substituição da rede de água, fizemos asfalto na cidade, não foi viabilizado o calçamento porque o senhor votou contra o projeto de fazer as calçadas no município. A sua administração não investiu nem um centavo no perímetro urbano desses 4 anos. A cidade está totalmente abandonada. Totalmente abandonada. As ruas não têm condições de trafegabilidade, principalmente essa rua da Daltro Filho que vai no cemitério. Nós queremos, sim, criar um programa de governo com os recursos. Vamos absorver o IPTU e vamos investir nas calçadas do município, deixar a cidade mais limpa. Porque eu sempre digo, se a cidade está organizada, cordão pintado, calçada padronizada, os viajantes que vêm para a cidade, eles vão acabar posando aqui, ficando no hotel, utilizando o restaurante, utilizando as lojas, gastando dinheiro e gerando emprego e renda no nosso município. Na tua administração, vocês não investiram um centavo no perímetro urbano. A cidade está totalmente abandonada. Essa é a questão. Nós fizemos, sim, o asfaltamento das ruas da cidade, vocês não botaram 1 centímetro de calçada, não fizeram um asfalto, não investiram absolutamente nada. E o asfalto que você fez no interior foi uma prioridade necessária, que nós também vamos fazer asfalto. Nós priorizamos a construção do colégio, a construção do centro administrativo, nós instalamos 251 pontos de água no interior, nós investimos nos asfaltos na cidade, essas foi a nossa prioridade. E nós queremos dar continuidade, sim, ao asfalto no interior. Nós vamos fazer o asfalto de São Marcos a São Caetano, nós vamos fazer o asfalto que vai de Nossa Senhora do Butiá, Santa Luzia, passando por Entre Rios até Nossa Senhora do Horto, na saída de São Jorge, que vai a Santa Luzia, a Nossa Senhora de Lourdes, vamos fazer asfalto com a passarela. Esses programas nós vamos fazer. A sua administração não investiu. Agora, na véspera da eleição, você abre o piqueteamento ali da rua de São Jorge, que vai até Nossa Senhora de Fátima, na saída de São Jorge para Nossa Senhora de Lourdes, que é uma obra eleitoreira. Não tem projeto Obrigado, de engenharia. Candidato Jorge. Tempo esgotado. Candidato Danilo, tens 1 minuto para a sua réplica. Quanto aos piquete, candidato, eu lhe desafio a fazer um jogo se eu não for fazer essas obras, tá? Eu lhe desafio. Quando eu votei contra o projeto das calçadas, o senhor queria fazer em 60 dias o que o senhor não fez em 8 anos. Que obra ia ficar em 60 dias? Obra mal feita que nem a do colégio, que a gente já teve que começar a reformar. Mal feita, não teve acompanhamento, ninguém acompanhou a obra, ninguém fiscalizou. O reboco está caindo, chove dentro por tudo. Aquilo que nós investimos, as obras que nós investimos, nós acompanhamos. Se não for bem feita, a gente não paga. Entendeu? Nós fizemos uma parte nova do colégio, vai lá ver se tem goteira. A gente acompanha as obras. O reboco está caindo do colégio e as calçadas, nós temos o projeto 10 segundos, candidato. de todas as avenidas da cidade, inclusive com recurso da Anne Ortiz para fazer as avenidas e a Praça da Igreja também. Obrigado, candidato Danilo. Tempo encerrado. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua tréplica. O recurso da Annelise que nem foi empenhado. É uma indicação de um valor que não foi empenhado e vai ser empenhado se for empenhado futuramente. Em relação à obra, esse piqueteamento da obra que vai a Nossa Senhora de Fátima e lá na Nossa Senhora de Lourdes, é uma obra eleitoreira. Eu quero saber onde é que estão as máquinas. Você não tem projeto de engenharia, não tem projeto não tem recursos
no caixa da prefeitura e não tem muito menos a licitação da obra. Essa obra, quando tu vai lançar uma obra, precisa mais de 6 meses para a obra acontecer, até fazer o projeto de engenharia, fazer a licitação, ter o recurso em caixa para executar essa obra é muito tempo, não é de uma hora para outra. Então essa obra, esse picteamento é apenas uma obra eleitoreira. Tu não tem recurso e muito menos capacidade de fazer uma obra tão importante. Isso leva 6 meses, leva muito tempo para fazer uma obra. Em relação às emendas parlamentares, tu está mal informado em relação às emendas parlamentares. Obrigado, candidato Jorge. Tempo esgotado. Nós vamos para a nossa 7ª rodada. A pergunta é de iniciativa do candidato Jorge e o assunto é infraestrutura. Candidato, tens até 1 minuto para a sua pergunta. Na infraestrutura, nós priorizamos várias obras importantes no município e necessárias. Nós construímos o colégio, a prefeitura, asfaltamos a cidade, nós construímos 250 pontos de água no interior, que o senhor não colocou um ponto de água. Esse valor, se nós fôssemos calcular esse valor, dava mais de 15 milhões de reais. Essas obras eram a prioridade. Se nós pegássemos esse valor e nós colocássemos ele em asfalto, dava para fazer mais de 10 quilômetros de asfalto. Essa questão. Você financiou o asfalto que vai dos Bergossa até São Marcos e de São Jorge, que vai entre São José e Paulo Queimado. Você financiou um valor de 5 milhões de reais. Candidato. De 5 milhões de reais que vai ser pago a partir do ano que vem, como montante vai gerar esse valor. Eu gostaria se você... Tempo esgotado, candidato. Candidato Danilo, tem 3 minutos para a sua resposta. É claro, ou o senhor gosta de mentir mesmo, ou o senhor está muito mal desinformado. Nós financiamos 3 milhões. E está lá no portal da transparência para todo mundo ver. Eu financiei 3 quilômetros de pavimentação, mas eu vou chegar a mais de 12 quilômetros. Tá? Então eu financiei 3. E precisa partir do princípio de que quanto mais nós pavimentamos, mais nós vamos sobrar dinheiro para as outras coisas, porque eu não vou ter mais despesa com pneu, com diesel, com manutenção de máquina naqueles trechos. Essa é a ideia. O único lugar que a gente pode economizar é fazendo isso. Quando o senhor diz que eu não tenho capacidade de fazer, ali está a prova. Eu já fiz todos esses, eu sei como funciona. Como é que eu não vou saber como funciona uma licitação, uma obra? A obra que vai a Fatiminha não é eleitoreira. Nós conseguimos incluir no recurso do Pavimenta, já temos o recurso para fazer. E se não tiver, de lá eu tenho no livre para fazer. Estou com quase 3 milhões no livre. Se eu tenho um orçamento de 26 milhões e eu tenho medo de financiar 3 milhões, eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar na prefeitura. Então eu não sou um empreendedor. Eu pago esses aí, porque eu vou ganhar a eleição, e vou financiar mais para fazer mais. Encerrado, candidato. Encerrado. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua réplica. Essa obra é uma obra eleitoreira. Tu não tem recurso, tu não tem projeto de engenharia. É uma obra apenas do momento. Faz 15 dias que você colocou as máquinas e botou o piquete na rua. Não é assim que se faz uma obra. Em relação ao orçamento do município, quando nós entregamos o mandato em 2017, 2020, minha administração foi 2017 a 2020, o orçamento era de 16 milhões. Saltou para 28 depois da pandemia. Nós tivemos toda a pandemia, nós não conseguimos executar obras. Nós deixamos 5 milhões em caixa. E você financiou mais 5. Entre os 3 milhões mais o juro, até o final do ano vai ter uma dívida de 5 milhões de reais. Por que você não usou, então, os seus recursos 10 de caixa segundos, para construir candidato. a pavimentação nossa da cidade? Obrigado, candidato Jorge. Candidato Danilo, 1 minuto para a sua tréplica. Nós estamos hoje com quase 10 milhões em caixa entre livre e vinculado. O senhor disse que deixou com 5. Se eu quisesse, podia ter feito com o que tinha. Eu vou fazer agora com o que tem. Vou usar, eu não vou pagar o financiamento inteiro. Agora tem as parcelas para pagar. Inclusive, nós já pagamos
parte delas, inclusive, do financiamento que o senhor fez para o centro administrativo, que o senhor disse que foi o senhor que construiu, e é mentira. Quem construiu o centro, o senhor começou e a empresa abandonou e tivemos que refazer todo o projeto, tá? Tivemos que refazer todo o projeto, recalcular todas as planilhas, inclusive com denúncia direta do Ministério Público. O senhor sabe como é que funciona, a gente não pode fazer uma licitação se tem um contrato vigente, entendeu? Por isso que demorou. E se eu não quisesse fazer a prefeitura, eu não tinha terminado ela. Eu terminei e inaugurei. 10 segundos, candidato. E nós fizemos, além de tudo isso, e todas as pontes da divisa que vocês abandonaram. Ninguém deu atenção às pontes da divisa. Nós Obrigado, fizemos todas. candidato Danilo. Nós vamos para a nossa 8ª e final rodada desse segundo bloco com o tema sorteado. A pergunta é de iniciativa do candidato Danilo. E o assunto é educação. Candidato, tens até 1 minuto para a sua pergunta. Em seu plano de governo da administração passada, no qual o senhor foi prefeito, o senhor destacava a implantação de turno integral na nova escola municipal, melhoria da biblioteca pública e valorização do professor. Por que não foi implantado? E quanto à possibilidade, e quanto à biblioteca e à valorização do professor, o que o senhor tem a dizer? Encerrado, candidato. Sim. Candidato Jorge, tens 3 minutos para a sua resposta. Nós tivemos a pandemia em 2019 e 2020, certo? Nós construímos, o colégio foi construído e nós deslocamos todos os alunos para esse colégio. O turno integral era proposta nossa, nós não conseguimos por causa da pandemia. Por que no teu mandato, os 4 anos, não fez o turno integral? Eu quero saber por que não foi feito o turno integral. Tu fechou, inclusive, a creche durante o meio-dia. As mães que estão trabalhando fora têm dificuldade hoje, tem que retirar a criança ao meio-dia porque não tem creche de turno integral. Na nossa administração tinha. E nós queremos sim implantar o turno integral no próximo mandato e vamos viabilizar, vamos reabrir a creche, vamos atender as crianças. Esse é o questionamento. Queremos proporcionar o turno para que as crianças possam desenvolver as atividades de esporte, lazer, informática, teatro, línguas, enfim, todas essas atividades. Vamos reativar a biblioteca pública, que você está dizendo que a biblioteca pública foi instalada, ela está completamente abandonada. Nós vamos reativar a biblioteca pública para que os alunos possam retirar seus livros e seus materiais da escola. Vamos também criar o ensino de 2º grau uma parceria do governo do estado no colégio estadual, 2º grau no período da noite, E vamos transporte gratuito para todos os alunos que queiram fazer faculdade na região. Nós vamos propor transporte gratuito, que vocês estão cobrando uma porcentagem desse transporte, para que mais alunos possam participar no curso de formação, curso superior nas universidades regionais. Essa é a nossa proposta de governo. Esse é o nosso trabalho. Você vem falando que fez obra, fez isso, fez aquilo. Muitas obras faraônicas que vocês falam que fizeram e não fez. Em questão essas tuas emendas parlamentares, que não foram ainda nem empenhadas, que precisam ser empenhadas para depois ser executadas como obras. Esse é o encaminhamento. E nós queremos também dar um suporte para os professores especializados para que tenham um trabalho com as crianças especiais. Unir a família, os pais, numa associação para que essas crianças possam ser cuidadas de uma forma carinhosa e incluir elas na sociedade. Esse é o nosso encaminhamento. Professores especializados para atender esse grupo de crianças. Esse é o encaminhamento. Queremos, sim, proporcionar uma qualidade na educação, uma qualidade, melhorar a formação dos professores para atender melhor essas crianças e fazer o turno inverso para que o município tenha uma melhor educação e melhorar a qualidade de ensino. Obrigado, candidato Jorge. Candidato Danilo, tens 1 minuto para a sua réplica. Primeiro, candidato, que nós não estamos atendendo no turno integral porque tem as vedações eleitorais. Inclusive, o senhor falava em implantar o turno inverso, mas eu pergunto, e a estrutura física tinha? Nós construímos a estrutura física para isso, porque não tinha antes. Nós não podemos usá-la
por causa das vedações eleitorais, inclusive com orientação do Ministério Público, na hora de meio-dia, que tinha algumas crianças sendo atendidas, mas não tem, precisa lei para isso. O senhor sabe que precisa lei, não é chegar lá e fazer de qualquer jeito, e se acontece alguma coisa com a criança naquele momento lá, sem lei, sem nada. Então a gente tem os argumentos para não... E as mães entenderam, a gente reuniu as mães e explicou. E nós construímos estruturas para isso. 10 segundos, candidato. Não vai dar tempo mais. Obrigado, candidato Danilo. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua tréplica. Na nossa administração anterior, a creche ficava aberta ao meio-dia. Na sua administração, vocês fecharam a creche ao meio-dia. As mães que trabalham têm dificuldade de retirar as crianças nesse período. Nós queremos, sim, fornecer turno integral, atender as crianças no período do meio-dia. E em relação ao turno inverso da sala de aula, você teve 4 anos para fazer o turno inverso, não fez. Agora tem as vedações eleitoral. Não se faz um turno inverso em 15 dias. Precisa organizar os professores, organizar as turmas, as oficinas, quais oficinas de cada aluno que vai ser incluído nesse programa. Então, quando tu fala de período eleitoral, é mentira. Segundos, candidato. A creche, sim. Tu fechou a creche durante o período da meio-dia. Precisa dar viabilidade nesse sentido. Abrir a creche para que as mães possam trabalhar. Obrigado, candidato Jorge. Nós encerramos a 8ª rodada do nosso debate, também o 2º bloco. Ponto a ponto especial Eleições 2024 conta com o apoio de Inovaseg em Medicina e Segurança do Trabalho e doutora Priscila Lorenzetti. No próximo bloco, e a nossa passagem final, nós teremos as perguntas livres entre os candidatos. Fique conosco, a noite de hoje é de São Jorge, nós voltamos em 3 minutos. Inovaseg, Medicina e Segurança do Trabalho. Em Nova Prata, com uma estrutura completa para assessorar a sua empresa nas obrigações legais relacionadas à medicina e segurança do trabalho. Dispomos de equipe qualificada, composta por profissionais experientes e atualizados, além de equipamentos de última geração. Atendimentos com horário marcado e os exames clínicos e complementares ocorrem todos no mesmo dia, necessitando de um único deslocamento de seus colaboradores. Possuímos rede credenciada em todo o território nacional para atendimento ágil e qualificado. Aperfeiçolo, Laboratório de Análises Agronômicas. Nossos serviços: análises química e física de solo, análises foliar, análises de composto orgânico. Há 10 anos no mercado, disponibilizando análises precisas para auxiliar o produtor rural no planejamento e desenvolvimento da lavoura, em São Jorge. Bem-estar JF. Cortinas e persianas. Elegância e requinte. Nossos projetos são personalizados, pois tiramos as medidas na sua obra, para Guabiju e toda a região. Lunearte, mesas elásticas para seus melhores momentos. Até 9 formas de uso, de 1,40 até 5,40 metros. Lunearte Nova Bassano. Supermercados MGA. Preço baixo, variedade e confiança para a sua família. Com 2 unidades em Nova Araçá e outra em São Jorge. Viesle Negócios Imobiliários. Excelentes oportunidades de investimentos para a realização dos seus sonhos. Compra, venda e aluguel. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Consultório médico, doutora Priscila Lorenzetti.
Otorrinolaringologista, especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta. Atende crianças, adultos e idosos. Possui convênio Unimed, Cabergs e particulares. Agende sua consulta pelo fone 54 21 21 51 85. Retornamos ao vivo com os debates eleitorais voltados às eleições municipais. Na noite de hoje, a cidade de São Jorge acompanha os seus candidatos, Danilo Savalajo e Jorge Pivotto. Neste último bloco do debate, nós teremos também 4 rodadas, os temas são livres, as perguntas são de iniciativa e responsabilidade dos candidatos. Caso algum candidato se sinta difamado, ofendido ou caluniado, ele pode solicitar o direito de resposta, que na noite de hoje é capitaneado pelo Dr. Gustavo Prates, que está aqui na nossa produção. Sendo isso, eu faço o sorteio do candidato que iniciará os questionamentos nesse bloco. Candidato Danilo, você inicia as perguntas, tens até 1 minuto para a sua consideração. Eu faço todas neste ou só uma? Faz Depois uma vai ter pergunta outras? e depois nós teremos outra. Perguntar, candidato, como era feito o controle das compras e conferência das mercadorias, principalmente dos medicamentos, na sua gestão, já que não tinha setor de compras? Encerrado o candidato. Candidato Jorge, tens até 3 minutos para a sua resposta. Quem fazia o controle das compras no recebimento era o departamento de compra, que fazia, quando recebia, dava entrada à mercadoria, certo? Era esse o encaminhamento. Todas as compras que era feitas, tinha aquele departamento que fazia licitação, encaminhava para as licitações e o município fazia, então, a licitação e fazia a compra. Esse era o nosso encaminhamento, né? Não tinha... Não tinha... O departamento que recebia as mercadorias era o controle interno. Controle interno que fazia o controle dessas mercadorias, recebia e repassava para a cada secretaria conforme a sua utilização. Encerrado o candidato. Candidato Danilo, tens até 1 minuto para a sua réplica. Candidato, na nossa administração nós criamos o setor de compras. Na sua gestão nem tinha isso, nem nas outras atrás. O setor de compras é fundamental. Nós estamos economizando de 400 a 500 mil reais por ano, inclusive se associamos no consórcio do Cisga, onde a gente compra muita coisa com um valor muito mais baixo. Temos vários itens que são comprados a menos da metade do valor, uma economia muito grande. As conferências nossas são feitas pelo controle interno, almoxerifado, né, e alguém da secretaria junto. Então, tudo é controlado, inclusive a merenda que é entregue no colégio. Não tinha balança, não tinha nada que conferia. A gente tem controle de tudo hoje do que se compra. Pode escapar alguma coisa, mas é muito difícil, porque eu sou muito rígido nesse assunto. Tem que ter controle muito rígido nessa candidato situação. Danilo. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua tréplica. Todas as compras da nossa administração passou pelo controle interno, né, pela secretaria. Essa é a questão. Nós, o município de São Jorge, tem um setor que faz essa conferência e encaminha para cada secretaria. As obras, não é o prefeito que vai lá ficar conferindo as mercadorias que recebe para depois repassá-las para cada secretaria. É feito o controle interno lá que faz e busca a secretaria para distribuir essas mercadorias. Encerrado o candidato. Candidato Jorge, agora você tem 1 minuto para a sua pergunta na nossa 10ª rodada do debate da noite de hoje. Eu vou perguntar para o senhor em relação à patrulha agrícola, né? Vocês criaram a patrulha agrícola e não... As máquinas da patrulha agrícola são as mesmas que estavam na Fundec, não adquiriram máquinas para atender o produtor na confecção de fenos e silagem, né?
Eu também quero perguntar por que o secretário de obra utilizou toda a estrutura da Secretaria de Obras para fazer um escavo dele, escavo particular aí na saída de São Jorge, utilizando toda a capacidade dessas máquinas, fazer um escavo em benefício próprio. O valor do escavo até era maior que o próprio pavilhão, o custo do pavilhão. Então, eu queria perguntar para o senhor por que esse secretário utilizou as máquinas em relação à Secretaria de Obra. As máquinas são totalmente sucateadas. Hoje, para repor as máquinas à Secretaria de Obra, precisa mais de 3 milhões de reais para que as máquinas tivessem viabilidade para fazer atendimento dos nossos produtores. Obrigado, candidato Jorge. Candidato Danilo, tem 3 minutos para a sua resposta. Candidato, primeiro, que o escavo, a maioria do escavo foi ele que se pagou, porque teve que detonar, romper. A prefeitura fez a parte como faz com todos os outros que fazem escavo. E está lá para ver, não tenho nada para esconder, é as limpas, não preciso esconder nada. Isso aí está lá para ver. Quanto às máquinas da Secretaria de Obras, olha o quanto o senhor está desinformado, e da Patrulha Agrícola. Nós montamos uma Patrulha Agrícola e temos algumas que eram da Fundex cedidas. Mas o senhor não está por dentro que a gente comprou trator, ensiladeira, plantadeira, uma montana para puxar o diesel. Acho que o senhor não estava sabendo disso. Quanto à Secretaria de Obras, quando nós assumimos, nós tivemos que reformar a escavadeira hidráulica que tinha velha e algumas retroescavadeiras também. Na administração do senhor, o senhor deixou elas mal. Inclusive, nós compramos 2, o senhor precisa se informar melhor, compramos 2 retros novas, inclusive uma há pouco tempo, e uma escavadeira hidráulica também, nós estamos com 2 hoje. A nossa patrulha da Secretaria de Obras não está ruim. O que precisa ainda é um caminhão. Agora, a gente não abandonou a Secretaria de Obras, tanto é, e olha quantas obras foram feitas, e tudo que foi restabelecido das enchentes. O pessoal da Secretaria de Obras são heróis, fazer tudo o que foi feito nesse tempo aí. E hoje as nossas estradas estão boas. Nós pavimentamos, abrimos e fizemos uma base de 12 quilômetros de pavimentação. Isso não é brincadeira, é quase a RS de Guabiju a Nova Araçá, a 126. É praticamente esse trecho, a qual o senhor também não colaborou. Tá? E isso é fato. E se tiver dúvida, a gente fala com o prefeito Diego, que ele sabe. Nós fomos juntos, os 8 prefeitos, 7 e 8 da região, várias vezes, para conseguir isso. E nós só conseguimos porque nós nos unimos para isso. Inclusive, quando vereador, eu participei de várias audiências junto com o prefeito Diego, as quais a Anne Ortiz agendava para a gente brigar para a RS. Então, quanto à Secretaria da Agricultura, candidato, inclusive as horas de máquinas ficaram mais baratas, a Fundec cobrava a hora cheia, a hora de particular, nós estamos com as horas bem mais baratas e dando receita para a prefeitura, antes só dava prejuízo. Me apresente algum lucro que a Fundec deu, só dava prejuízo. Precisa ter coragem para mudar as coisas quando precisa. Nós criamos a Patrulha Agrícola, está dando receita hoje, isso é fato, está lá para ver. Eu não preciso mentir aqui. Está lá para todo mundo ver. Está dando receita hoje. Você cobra. Você faz os boletos, você cobra. Ninguém fica devendo lá. Encerrado, candidato. Encerrado. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua réplica. A Secretaria de Obras está totalmente sucateada. Não tem máquina para atender o produtor. A Patrulha Agrícola não tem máquina para atender o produtor na confecção de feno e silagem. Em relação à RS 126, essa obra é uma obra que todos os prefeitos da região trabalharam para que essa obra fosse concluída. Essa obra tem mais de 30 anos. Eu participei de várias reuniões em Porto Alegre, nós discutimos, incluiu essa obra no orçamento do Estado, e essa obra só saiu porque foi uma discussão nossa, dos prefeitos anteriores, não do seu prefeito, não da sua administração. Essa obra é uma obra que começou há 40 anos atrás, e agora tu vem me dizer que tu conseguiu a obra da RS 126 junto com os prefeitos. Foi um trabalho de longo tempo. Eu participei de várias reuniões em Porto Alegre para incluir essa obra no orçamento do Estado. Essa questão. E a Secretaria de Obra do município de São Jorge não tem máquina suficiente para atender o produtor. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Candidato Danilo, tens 1 minuto para a sua tréplica. Primeiro que eu disse que eu não disse que fui eu que fiz.
Eu disse que foi um trabalho em conjunto dos prefeitos aqui da região. E quando o senhor participou, o senhor sempre falava que isso não ia acontecer nunca. Agora o senhor vai me dizer que brigou para a RS, o senhor sempre falou que a obra nunca ia acontecer e não ia sair do papel. Eu acredito nas coisas que eu me proponho a fazer. E acredito muito. Se a gente tem um projeto e a gente não acredita, então não pode nem começar o projeto. Encerrado o candidato. 11ª rodada, a pergunta é do candidato Danilo Savalaggio. Tens até 1 minuto para questionar o candidato Jorge Pivotto. Se eleito for candidato, como o senhor pretende tratar os vereadores, já que no mandato passado o senhor tratava com desprezo? Inclusive eu era vereador, nunca fui convidado para um evento do município, para nada, como presidente da Câmara. Ao contrário, eu sempre colaborei com eles, chamei para trabalhar junto, levei junto a Brasília, levei a Porto Alegre para me ajudar a levantar recursos para o nosso município. Coisa que o senhor não fez. O que o senhor pretende fazer? Encerrado o candidato. Quanto aos vereadores? Candidato Jorge, tens até 3 minutos para sua resposta. Eu vou falar da tua trajetória política nos últimos 20 anos, certo? Na administração de 2005 a 2020, 2005 a 2008, aliás, eu nomeei o senhor como secretário da Agricultura. No final da administração, o senhor se licenciou para concorrer a vereador e escolheu até o número para ser candidato, que era o 13013. Tu era vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Quando foi na hora de lançar o teu registro de candidato, você saltou fora e foi fazer apoio lá no partido do MDB, de 2009 a 2012. O partido te nomeou como secretário de obras. Mesmo assim, no final desse mandato, o senhor se licenciou para concorrer a vereador, desistiu da candidatura, saltou no partido do PP, lá na administração de 2013 a 2016, você foi nomeado secretário de obra novamente. No final do mandato, você se licenciou para concorrer a vereador, concorreu a vereador no outro partido, Cidadania. Em 2017 a 2020 eu fui prefeito e você era o 5º candidato. Tinha 4 da oposição e 4 da situação. Você manipulou todos os projetos na administração. Você foi contra a construção do centro administrativo. Você votou contra o projeto do calçamento da cidade. Você manipulou a Câmara de Vereadores. Você, como candidato, como vereador, você manipulou a Câmara de Vereadores. Na administração seguinte, na administração de 2020 a 2024, você foi candidato a vice na chapa atual. E aí houve o falecimento do Jorge Postal, que foi uma época difícil para o município. O que aconteceu? Você virou prefeito, abandonou o partido, se ajuntou com o PP, com uma parte do PP, porque os outros não concordaram. Você já tinha fechado sua candidatura em dezembro do ano passado, manipulou o partido, você sempre pensou sempre pensou para o seu partido, para a sua candidatura, e não para o coletivo. Tu não tem ideologia política. Você não participou decentemente, você sempre pulou de galho em galho. Nos últimos 20 anos, tu passou em todos os partidos, abandonou seus próprios companheiros, manipulou a Câmara de Vereadores. Você manipulou a Câmara de Vereadores, você era o 5º candidato, já falei. Tinha 4 da oposição e 4 da situação. Você que criou esse clima constrangedor dentro do município de São Jorge. Essa é a realidade. Esse é o questionamento. Abandonou seu próprio partido, que você era vice-prefeito e abandonou. Hoje você fechou um acordo lá com o Marciano Ramos. Por que você fechou o acordo lá com o Marciano Ramos? Porque tem interesse. Você quer leiloar o matador lá, o matador pro Marciano. Em função disso, que houve esse acordo com o PP. A grande maioria está conosco. Candidato Jorge, candidato Danilo, tens 1 minuto para a sua réplica. Primeiro, candidato, o senhor devia ser candidato lá em Nova Brécia. Porque mentir o senhor sabe bem. As únicas 2 filiações minhas foram no PT, que me arrependo até hoje, tá? E no Cidadania. E tá lá para todo mundo ver. O senhor disse que eu pulei de galho em galho, só saí do PT e fui pro Cidadania, que eu estou até hoje. Tá? E eu nunca manipulei vereador nenhum. Eu tenho posição própria. E não saiu o acordo porque eu não sou de ficar apadrinhando ninguém. Quem vem junto comigo tem que ter capacidade para trabalhar
e para assumir as secretarias que tem, não é para estar lá mamando, sem fazer nada, só para receber o salário. Tá? Quem queria ser candidato comigo não tinha condições de assumir uma vice-prefeitura. Tá? E eu não sou obrigado a compactuar com as ideias de quem pensa, ao contrário do que o senhor falou, que pensa para si próprio. Eu sempre pensei no coletivo, por isso que a minha administração está boa. E para mim, a sigla não está acima dos interesses do município. Obrigado, candidato Danilo, tempo esgotado. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua tréplica. Nós visitamos todas as famílias do interior de São Jorge, nós só ouvimos reclamação da sua administração. Nós só ouvimos reclamações. Você manipulou a Câmara de Vereadores, você saltou tudo que é partido. Na Secretaria da Saúde é reclamações do atendimento, do acolhimento das pessoas. Essa é a questão. Você tem uma trajetória política sua, partidária sua. Você nunca valorizou o companheiro. Quando eu falei que você pulou de galho em galho nas últimas 4 administrações, estou falando que você fez coligação com esses partidos. E quando chegou no fim, tu te licenciou para ser candidato a vereador e pulava no outro partido fazendo campanha política. Essa é a questão. Você precisa ter esse tipo de coerência. Você que manipulou a Câmara de Vereadores nesses últimos anos. Esse foi o negócio. E nós queremos sim fazer uma parceria com todos os vereadores. E esses vereadores que estão concorrendo hoje são moderados, não são da tua espécie, do teu comprometimento. Candidato Jorge, tempo esgotado. Nossa 12ª e última rodada, o candidato Jorge Pivoto, tens até 1 minuto para a pergunta para o candidato Danilo Savalaggio. Vamos falar de administração pública, então. O município de São Jorge, ele conta com 5 secretarias. E tem um orçamento anual. O orçamento anual desse ano vai estar em torno de 28 milhões. Quando nós entregamos o mandato, o orçamento era de 18 milhões. Esse orçamento aumentou pós-pandemia, que os impostos aumentaram, o governo federal passou mais recursos para os municípios, em ICMS e FPM. Então, esse valor de 8 milhões, eu gostaria de saber aonde que o senhor vai investir esses 8 milhões. Nossa prioridade de investimento é asfaltar as comunidades, como eu já falei na entrevista, equipar a Secretaria de Obras, que hoje está totalmente sucateada, nós vamos investir 3 milhões de reais para equipar a Secretaria de Obras, nós vamos fazer asfalto na cidade, no perímetro urbano, asfalto e calçamento, nós vamos fazer arquibancada no centro. Obrigado, candidato Jorge, tempo esgotado. O candidato Danilo tem 3 minutos para a sua resposta. Primeiro, candidato, o senhor falou que aumentou a nossa arrecadação, realmente aumentou, mas o poder de investimento de vocês é maior que o nosso agora, porque 1 quilômetro de asfalto era 500 mil, agora é 1 milhão. Dependendo da camada de CBOQ, 1 milhão e 100, 1 milhão, se for de 4 ou de 5, 1 milhão e 100. Tá? O senhor vai investir 3 milhões na Secretaria de Obras, para virar ferro velho. Para virar ferro velho. Vai investir 3 milhões para quê? Máquina tem, falta um caminhão só, 2. Um caminhão ou 2 não vai custar 3 milhões. E outra, o senhor parece que copiou aquilo que nós vínhamos fazendo, de fazer as pavimentações. O senhor foi prefeito 8 anos, por 2 oportunidades, e o senhor não fez 1 quilômetro, não fez um palmo. Só fez um pedaço dentro da cidade que, inclusive, está mal feito, que está desmanchando. E o senhor disse que os meus estão desmanchando. Onde que eu fiz, o senhor foi fazer propaganda, o senhor foi fazer campanha dizendo que não ia aguentar. Mas aquele que está estragando é aquele que o senhor fez. O que nós vamos fazer com o dinheiro? Nós temos um projeto, um pré-projeto aprovado de todas as avenidas da cidade. Nós queremos trabalhar com turismo e nós precisamos deixar a cidade com cara de cidade da Serra Gaúcha, porque nós somos o Portal da Serra. E isso nós vamos trabalhar muito forte. Temos um projeto de pavimentação e padronização de todas as avenidas, da entrada de Biraiara, saída para Guabiju, inclusive na frente da prefeitura, onde foi feita a calçada, já foi feita de acordo com o projeto que nós temos. Tá? Inclusive a Praça da Igreja também, mas a praça eu tenho recurso aqui da Anne Ortiz, que já está na conta. O senhor disse que não está, mas está aqui, está lá para todo mundo ver. Já entrou antes do dia 5 de agosto ainda. Então nós temos muita coisa boa para fazer. E nós sabemos aonde botar o dinheiro. Nós colocamos dinheiro onde vale a pena.
Não quero dizer que não precise alguma coisa na Secretaria de Obras. Precisa, mas não da maneira que o senhor está falando. Reto escavadeiro, nós compramos 2. Não, nós temos 2 máquinas novas. O senhor só tinha uma. Nós compramos outra. O senhor disse que não investimos na Secretaria de Obras. Nós avançamos em todos os setores, como eu já falei. Novamente eu volto a dizer, o senhor está muito desinformado da situação atual. Encerrado, candidato. Candidato Jorge, tens 1 minuto para a sua réplica. Quem está desinformado é o senhor. O senhor está desinformado. Eu vou alavancar aqui algumas obras importantes que nós fizemos na nossa administração. Nós instalamos mais de 250 pontos de água no interior. Nós atendemos o produtor. Nós adquirimos 4 ônibus para o transporte escolar. 4 ônibus, você não adquiriu nenhum. Nós ampliamos o posto de saúde. Nós compramos 16 automóveis para transporte dos alunos e dos pacientes do posto de saúde. Nós reformamos o salão da comunidade de Entre Rios. Nós construímos a escola, construímos a prefeitura, construímos o passeio no parque, a passarela de pedestre, ali no nosso parque de rodeios, né? Asfaltamos as ruas da cidade e avenida. Essas foram as nossas obras. 10 segundos, candidato. Obras importantes. Quando você fala que a Secretaria de Obras tem máquina, não tem. A Secretaria de Obras está totalmente sucateada. Obrigado, candidato Jorge. Candidato Danilo, 1 minuto para a sua réplica. Os nossos investimentos foram de mais de 25 milhões. Tá? O financiamento que nós fizemos, só com a economia que dá dos asfaltamentos, das pavimentações que a gente fez, vai pagando quase as parcelas do financiamento. E é pensando nisso que nós vamos continuar fazendo isso. O senhor novamente, quando o senhor fala da Secretaria de Obras, o senhor precisa subir lá e olhar o que tem de máquina lá. Tá? A gente precisa partir do princípio de que, quanto mais nós pavimentamos, mais recursos nós vamos sobrar para as outras coisas, para investir em saúde, educação, entendeu? A máquina precisa para que você precisa comprar. Nós terceirizamos horas de caminhão. Eu preferi terceirizar a hora de caminhão e fazer 1 quilômetro de asfalto em vez de comprar um caminhão. Candidato. Porque o asfalto você paga a longo prazo. Quem é empreendedor sabe disso. Obrigado, candidato Danilo. Obrigado ao candidato Jorge Pivotto. Obrigado ao candidato Danilo Salvalajo pelo excelente debate que nós conduzimos na noite de hoje. Agora nós abrimos espaço para as considerações finais, onde os candidatos podem falar com os eleitores de São Jorge que nos acompanham. Seguindo a nossa ordem, candidato Danilo, tens até 2 minutos para as suas considerações finais. Para finalizar, então, Tiago, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me acompanhado nesse desafio de substituir o prefeito Postal e também por ter me mantido vivo diante da minha enfermidade. Quero agradecer a minha companheira Sônia, meus filhos, Daniele, André e Lucas, minha família toda, meus irmãos, por estarem sempre ao meu lado, nos melhores momentos e nos piores também. Agradecer aos meus secretários, diretores, a toda a minha equipe de trabalho, que a gente não faz uma administração sozinho. Eu sou imensamente grato por terem estado comigo e respeitado o meu projeto e a minha maneira de trabalhar. Estamos sempre unidos diante de tantas perdas e problemas que tivemos e continuamos unidos. Quero agradecer aos vereadores que não mediram esforços na busca de recursos junto comigo, que aceitaram a trabalhar junto comigo. Agradecer a toda a população de São Jorge pelas orações, pelo acolhimento, por me receberem bem em todas as suas casas. Agradecer ao meu candidato vice Daniel Stocco e a todos os candidatos a vereadores da nossa coligação que aceitaram esse desafio. Aqui também agradeço ao partido PP e o apoio da grande maioria do MDB, das pessoas do MDB, que entenderam que a nossa missão diante da população é muito grande e que não é uma sigla que vai estar à frente dos interesses do município. Na campanha passada dizíamos que colocaríamos o nosso município no lugar de destaque que ele merecia estar. E não tenho dúvidas que nós conseguimos fazer isso. 10 segundos, candidato.
Quero muito dar continuidade ao trabalho e tenho muito comprometimento e vontade de trabalhar. Quero continuar os projetos que nós temos. Candidato Danilo. Tempo encerrado. Candidato Jorge Pivoto, tens até 2 minutos para as suas considerações finais. Obrigado, Tiago. Obrigado aos ouvintes da Rádio Prata, Conecta Mais TV. Obrigado ao povo de São Jorge, ao nosso eleitor. Quero agradecer a coligação do meu partido, o PDT, ao partido do MDB, por ter indicado o candidato a vice, o candidato Mauro Viapiana, um guri jovem, inteligente, trabalhador, honesto, voltou para São Jorge para cuidar da família, cuidar da mãe, cuidar do pai. Isso mostra o caráter de uma pessoa, Isso é muito importante. E o Mauro vai ocupar o gabinete de vice-prefeito, cumprindo horário para atender as demandas da população aqui de São Jorge. Visitamos todas as famílias de São Jorge, eu e o Mauro juntos, para que a população saiba nossas propostas de governo, que é muito importante essa comunicação. Então, no dia 6 de outubro, vote consciente, vote sem medo, sem ameaça. No dia 6 de outubro, vote 12, Jorge e Mauro, e nos vereadores da nossa coligação. São Jorge merece uma cidade mais cuidada, mais limpa. Dia 6 de outubro, vote 12. Muito obrigado, forte abraço a todos. Obrigado, candidato Jorge Pivoto. Obrigado, candidato Danilo Savalaggio. Você que nos acompanhou pelos nossos portais digitais, também pelo canal 8 da Adil TV, também pela frequência 91.5 da Rádio Prata. Nós agradecemos imensamente a sua audiência. Também agradecemos de Nova Seg Medicina e Segurança do Trabalho, doutora Priscila Lorenzetti. Esse foi o nosso penúltimo debate nas eleições 2024. Amanhã, 20 horas, encerrando esse ciclo de exercício democrático em prol da cidadania, nós recebemos Volney Minosso e Beto Carnevale para debaterem aqui pela cidade de Nova Prata, ao vivo, às 20 horas. Uma boa noite e até amanhã.